Bom dia, tio. Bom dia, meu brother. Tamo junto aí. Deixa eu aceitar a galera aí. Estamos no livro 5. Gente, então, ó, livro 5, capítulo 15, página 2 do livro de vocês, tá? Então, livro 5, capítulo 15, hidrostática, a partir da página 2. Vamos folhear um pouquinho o livro e depois eu volto no meu slide para a gente estar concluindo também, tá? Esse capítulo é bem pequenininho, não é muita coisa não. A gente vai tentar, vamos ver se eu consigo falar tudo que eu tenho para falar do capítulo hoje. Tá? E aí fica só exercícios para resolver.
Vamos compartilhar nossa tela. Então, capítulo 15, livro 5, estamos começando a falar do livro 5, perfeito? Nós já discutimos sobre pressão, mostrei para vocês a ideia que pressão e área são inversamente proporcionais, tá claro? E nós vamos trabalhar com a unidade de medida no Sistema Internacional de Unidades, que é o Pascal, tá? Pascal. Nós não vamos trabalhar Dina por centímetros quadrados, não vamos trabalhar com Pascal, é o que vai cair no vestibular, é o que vai cair para vocês, mas quero que vocês entendam que existem outras unidades de medidas, tá? Depois que ele trabalha com isso, ele traz para a gente uma ideia de densidade, que nós já discutimos, densidade, massa específica, peso específico, que é nada mais nada menos do que a massa vezes gravidade, né, dividido pelo volume desse corpo. Falei para vocês que não é muito utilizado, tá? E aqui ele já começa a falar de pressão hidrostática e teorema de Stevin. Depois que ele fala de teorema de Stevin, eu não falei ainda, ele fala de pressão atmosférica. No meu slide, eu começo primeiro falando de pressão atmosférica, depois que eu falo de Stevin. Tá claro? Eu vou mudar essa ordem aí, mas ele traz depois vasos comunicantes, para a gente estar aplicando isso aí, ó, pressão atmosférica. Aí ele fala sobre vasos comunicantes, que ainda está dentro de Stevin ainda, eu falo também. E aí o capítulo se encerra. E aí a gente tem que fazer exercícios. Então, vou fazer o seguinte, eu vou abrir o meu slide, né, que nós estamos trabalhando, e vou seguir no slide. Então, nós temos que falar de pressão atmosférica, Stevin e vasos comunicantes. Então, semana que vem já fazer o quê? Exercícios. Então, vamos lá. Nós já estamos falando de aqui, ó, pressão atmosférica. Então, os tópicos que já falamos de pressão, vamos falar de pressão atmosférica. Galera, não sei se vocês já fizeram esses experimentos. Esses experimentos, coisa bem simples. Você pega um determinado recipiente, nesse recipiente você, uma garrafa, né, mais utilizada a garrafa, como está escrito nesse, como está vendo aqui, ó, como vocês estão observando aqui nesse copo com água. Então você coloca uma água, normalmente a gente vai corar a água só para a gente poder observar que ela está subindo. E aí você coloca uma vela aqui, ó, uma vela, né, uma vela. E aí o que você vai fazer? Você vai emborcar esse recipiente sobre essa vela. Essa vela vai consumir o gás oxigênio presente dentro desse recipiente. Com isso, a pressão da atmosfera dentro do recipiente se torna menor do que a pressão atmosférica fora desse recipiente. E o que vai acontecer? Essa pressão atmosférica fora vai empurrar esse líquido para dentro do meu recipiente. Experimento muito simples. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tem. Eu vou mostrar isso para vocês no... Deixa eu tirar esse negócio daqui. Para eu ganhar espaço. Então, vou mostrar aqui. Aqui, ó. Pegar um mais curtinho, né? Acho que esse aqui está bem curtinho, 2 minutinhos. Então, olha só. Experimento assim, bem simples para a gente, né? Só para a gente entender mesmo. Ó. Só para a gente entender. Hoje nós vamos fazer
O objetivo de atingir essa água é para você enxergar ela subindo com mais facilidade, entendeu? Só para atingir mesmo. Então vai ser mais interessante. O próximo passo é transferir a água tingida para uma tigela ou um prato. Eu, particularmente, eu coloco a vela primeiro. Eu coloco a vela primeiro, que eu fixo no fundo do recipiente, depois eu coloco a água. Entendeu? Eu acho que fixa melhor. E eu coloco uma vela também menor. Eu coloco também uma vela também menor. À medida que a vela vai consumindo, né, o gás oxigênio ali dentro, vai diminuindo a pressão atmosférica. A vela aquece os gases dentro da garrafa. Isso aí. Esses gases, por serem aquecidos, eles ocupam mais espaço, ou seja, eles vão sair da garrafa grande parte. Então vai ficar só um pouco de gás dentro da garrafa. Com o passar do tempo, a vela vai se apagando e o ar, os gases que sobraram dentro da garrafa, eles vão se resfriando. Ao se resfriar, essa pouca quantidade de gás, ela vai ocupar menos espaço. Com isso. E aí a pressão atmosférica empurra, né, para dentro da garrafa essa água. Foi mais ou menos esse experimento que Torricelli fez. Deixa eu colocar aqui o experimento pressão atmosférica de Torricelli. Tem uma aula de um professor que ele fez isso. Deixa eu ver se eu consigo encontrar. Eu não vou conseguir encontrar, mas esse experimento aqui é bem legal. Ó. Também relata sobre pressão atmosférica. Também é bem interessante. Outra coisa. Olha só pra você ver. Então, assim, aqui é a mesma coisa no caso da seringa. Nós temos pressão atmosférica aqui. Tem que ter uma pressão. A pressão atmosférica dentro do recipiente, quando ela está aberta ali no caso, está igual à pressão atmosférica fora do recipiente. Então, não tem diferente de pressão. Aí, o problema é esse. E pressão atmosférica aqui fora. Ou seja, você tem um equilíbrio entre pressões aqui. Se eu for tentar comprimir esse galão com a mão, isso é forte. Nem que você suba, que você não amassa esse galão. É muito resistente. Então, o que eu vou fazer? Para vocês perceberem a força, o quão forte é essa pressão atmosférica, eu vou retirar o ar daqui de dentro. Eu vou tirar a pressão daqui de dentro. E vai acontecer a mesma coisa que acontece com essa seringa. Esse galão está na situação dessa seringa. Ó. Tem pressão atuando aqui e pressão atuando aqui. Então, ele fica em equilíbrio. Se eu tirar a pressão de dentro, aí a pressão de fora vence essa batalha. Certo? E como é que eu vou tirar o ar de dentro? Eu vou aquecer o ar. Quando a gente aquece o ar, ele sofre dilatação, ele se expande e o ar vai sair. Quando o ar sair, o ar de fora vai comprimir o galão. Então, eu vou pôr um pouquinho de álcool aqui dentro, não precisa ser muito. Até porque se você colocar muito álcool, você não tem uma combustão completa e acaba sobrando, né, uma certa quantidade. Eu coloquei só um pouquinho, vou tirar isso de perto para evitar um pouquinho, vou deixar evaporar um pouco. Isso aqui é o que acontece no pistão do motor do carro. Né? Coloquei um pouco de combustível ali e agora eu vou dar ignição. Vai para gasolina. Isso.
Só que assim, como todo mundo vai assustar na escola, vocês vão contar 3, 2, 1 comigo, para todo mundo ficar esperto. Ah, só o Pedro que não, porque o Pedro está trabalhando. Por favor, vai ser um susto. Vai lá. Assim, ó, eu faço em 3, 2, 1, daí vocês 3, 2, 1, tá? 3, 2, 1 e 3, 2, 1, já! Vocês estão torcendo para dar errado? Lá vai. Deu três barulhos. Dá uma olhada, ó. Olha a pressão atmosférica atuando aqui, ó. Aí, ó. Então, esse experimento aí é só para a gente comprovar o quanto forte é essa pressão atmosférica. Claro que nós não estamos sentindo essa pressão atmosférica, porque nós somos seres que evoluímos nesse planeta. Mas a pressão atmosférica ela é gigantesca. Só para você ter uma ideia, são essas diferenças de pressão atmosférica que fazem com que o ar entre em nossos pulmões. Quando você quer expirar, né, você quer que o ar entre dentro do seu... O que você faz? Você dilata suas musculaturas das costas, você faz com que sua caixa torácica aumente. Ó. Eu aumentei o volume da minha caixa torácica, logo o ar dentro dos meus pulmões, né, vai ter uma pressão menor. Então a atmosfera joga o ar para dentro. Eu só quero oxigênio, ela joga tudo para dentro. Quando eu quero jogar esse ar para fora dos meus pulmões, o que eu faço? Eu faço uma compressão da minha caixa torácica. Respirei. Tá vendo? Ó, quando eu faço isso, eu aumento a pressão do ar dentro dos meus pulmões e, consequentemente, eu empurro isso para fora. Então, nesse exato momento que nós estamos aqui, a nossa pressão atmosférica ela é idêntica à pressão do nosso organismo, é idêntica à pressão lá fora. Tudo que está aqui. Então, eu consigo fazer alguns experimentos para tentar comprovar a existência dessa pressão atmosférica. E um cara chamado Toysser, ele fez isso, só que ele pegou uma proveta, né, essa proveta de 1 metro, né, aqui, ó, deixa eu ver, cara, eu tenho esse vídeo em algum lugar, não é possível. Tem uma aula de física de um cara da universidade mostrando isso. Tinha um cara que ele fez esse experimento, cara. Eu não lembro mais aonde que ele está. Coluna de mercúrio. Vou colocar assim, coluna de mercúrio, vamos ver se eu encontro rapidinho. Vou achar. Depois eu mando para vocês essa ideia. Aqui tem um experimento de Torricelli que ele fez, mas eu queria mostrar com o mercúrio. Cara, pesado, é muito pesado, velho. É muito pesado o mercúrio, né? A massa. O professor tem uma dificuldade gigantesca. Vamos baixar. Mas, enfim. Deixa eu experimento aqui. É novo. Assim, não vi esse experimento. Vamos ver se eu consigo. Não. Não tem. Vamos voltar para o nosso... Então, o que ele fez? Ele pegou uma proveta de 1 metro, de 100 centímetros, encheu essa proveta de mercúrio, né? Aí eu tenho aqui... Está aparecendo aqui. Será que é o vídeo? Esse. Aqui é o vídeo. Aqui, galera, ó. Então aqui essa proveta cheia de mercúrio, isso aqui é uma aula experimental de física numa universidade.
E aí ele encheu essa proveta de mercúrio, e aí ele vai fazer o seguinte, ele vai verter, né? Ele vai virar essa proveta com mercúrio, não é isso? Vai inverter, né? Vai inverter. Tá vendo que ali dentro tem um recipiente também com mercúrio, aí ele agora vai virar, né? Ele vai virar. Eles estão de luva para não se contaminar com mercúrio, tá? E aí eles vão virar ali dentro. E ao virar ali dentro, o que a gente ia esperar? Nós vamos esperar que esse mercúrio saia. Só que, por curiosidade de Torricelli, esse mercúrio não desceu por completo. Ele desceu 24 centímetros. Permaneceu ainda 76 centímetros de mercúrio dentro dessa proveta. Olha lá. Olha, tá vendo? Ó, não desceu tudo. Ó. E aí a explicação que ele buscou para não, e é verdade isso, nós sabemos que isso é verdade, a explicação que ele encontrou foi que, por que esse mercúrio não desceu todo? Ele não desceu todo porque a pressão que esse mercúrio está fazendo para sair é igual à pressão que a atmosfera faz tentando empurrar ele para dentro. Então, equilibrou essas duas pressões, esse mercúrio parou de descer. E a partir daí, Torricelli disse que a nível do mar, a pressão atmosférica é igual à pressão de uma coluna de mercúrio igual a 76 centímetros. Claro que para ganhar, né, para eu conseguir graduar isso melhor, eu troquei de centímetros para milímetro, então nós hoje falamos que a pressão a nível do mar equivale a uma coluna de 760 milímetros de mercúrio. É uma unidade usual, usamos na clínica médica. Quando você vai medir a pressão arterial do indivíduo, a pressão arterial do indivíduo normal é que tenha 120 milímetros de mercúrio na sistólica, ou seja, quando o coração está comprimindo, empurrando esse sangue, e quando o sangue está retornando, 80 milímetros de mercúrio na diastólica. Nós falamos 12 por 8, na realidade é 120 por 80. Então, nós usamos várias aplicações dessa utilidade de medir pressão. O que mede pressão é a manômetro, então, manômetro mede pressão, também barômetro, também, eu posso usar manômetro, barômetro, tudo isso são utilizados para medir baros, né? Mas manômetro é o mais utilizado, então manômetro, o objetivo do manômetro é medir a pressão. Então, esse experimento que reproduziu, que Torricelli fez, estou falando do século XVI. Claro que a coluna de mercúrio hoje não é mais um sistema internacional de unidades, nós usamos outra. Deixa eu voltar aqui no meu slide. Nós usamos Pascal, como eu havia dito para vocês, mas a gente consegue fazer uma analogia de milímetros de mercúrio com Pascal. Cada 760 milímetros de mercúrio equivale a 100 mil Pascal. 100 mil Pascal. Então, cada 760 milímetros de mercúrio equivale a 100 mil Pascal, ou seja, 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Só que, usualmente, nós usamos o quê? O ATM, que é a atmosfera. Então, se eu estou a nível do mar, a pressão que a atmosfera exerce sobre mim equivale a 760 milímetros de mercúrio, 1 atmosfera ou 100 mil Pascal, ou seja, 1 vezes 10 a quinta Pascal. Pascal, não se esqueçam que é Newton por metros quadrados. Só vou fechar aqui uma janela aqui que tem um vizinho fazendo alguma coisa aqui, um barulho gigantesco. Tentar diminuir a poluição sonora, tá? Tá cortando alguma coisa com alguma serra ali que tá um barulho gigantesco. Então, galera, então nós temos 3 unidades de pressão atmosférica, então 7 milímetros de mercúrio, ATM, que eu leio a atmosfera, e Pascal,
que eu também posso escrever Newton por metro quadrado. Nós temos que saber converter uma em outra. Então, 760 milímetros de mercúrio equivale a 1 atmosfera, que equivale a aproximadamente 100 mil pascal. Perfeito? Cara, não satisfeito com Torricelli, esses experimentos foram reproduzidos, né, em várias situações. E aí percebeu que com o aumento da minha altitude, à medida que esse ar, que essa atmosfera se torna mais rarefeita, essa pressão vai diminuindo. Então nós temos várias camadas, né? Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. São as camadas da atmosfera que envolvem a Terra. A nível do mar, eu aqui na troposfera, eu vou ter a pressão de uma atmosfera. Mas à medida que eu vou ganhando altitude, né, essa pressão vai diminuindo. Por exemplo, se eu estou aqui em áreas em torno de 20, 26 metros acima do nível do mar, então eu estou quase a nível do mar, então se eu aqui em Ares, se eu fosse medir a massa de ar que está sobre a minha cabeça, considerando que essa massa de ar exerce sobre mim uma pressão de 1 atmosfera, ou seja, a pressão de 100 mil pascal, né, eu teria aproximadamente, para cada metro quadrado, 100 mil newtons de peso. Transformando isso em massa, é como se eu tivesse 10 toneladas de ar sobre a minha cabeça. Todas essas camadas, exosfera, termosfera, mesosfera, estratosfera e troposfera, tudo na minha cabeça tem quase 10 toneladas de ar para cada metro quadrado. Claro que com a altitude, à medida que eu vou aumentando a minha altitude, essas camadas, né, que envolvem, né, a crosta terrestre, elas têm composições diferentes e o ar vai sendo cada vez mais rarefeito. Então, à medida que esse ar torna-se rarefeito, ele exerce uma força menor sobre a gente. Então, quer dizer que a pressão atmosférica vai diminuindo. Só para vocês terem uma ideia, se eu estiver a 1.000 metros de altitude, eu tenho uma pressão atmosférica em torno de 1 quilômetro, né? Tá? Então, 1.000 metros, 600 milímetros de mercúrio. Se eu estou em torno de 4 quilômetros de altitude, a minha pressão fica em torno de 300 milímetros de mercúrio, pressão atmosférica. Se eu estou a 10 quilômetros, 10.000 metros, né? Em torno de 100. Só para você ter uma ideia de como que a altitude influencia na pressão. Já mostrei para vocês esse experimento, né? Antes de eu falar sobre a lei de Stevin, deixa eu fazer um outro experimento, mostrar um outro experimento para vocês com a garrafa. Experimento com a garrafa. Deixa eu ver se eu coloco assim, se eu acho. Aqui, ó. Gente, esses experimentos aí, vocês podem reproduzir em casa, todos eles. Tá gravando na minha câmera? Posta lá no Instagram, marca a escola, marca o Jonaci, faz isso aí, cara. Eu vou acrescentar uns pontinhos extras nas notas de vocês. Uma experiência numa dessas garrafas de ingredientes, você vai precisar de um alfinete. Ó. Eu vou usar um alicate. Mas você pode usar um preguinho ou qualquer outra coisa. O que ele vai fazer? Você é boa de habilidades manuais? Não muito, mas a gente tenta. Ó. Assim. Pode fazer um furinho. Acho que tá muito Posso dar uma rapidinho? Aí ele vai furar a garrafa. Isso. Pode soltar. Calma, vai parar de sair. Olha, agora sim. Ele subtrocou a garrafa. Estava muito rígida a garrafa. São vários furos. Isso. Não está pingando água, certo? Agora, por que não está vazando água?
garrafa foi furada. Por que não está vazando água? Porque a pressão aqui, a atmosfera aqui dentro é superior à pressão atmosférica dentro da garrafa. Então, a pressão que a água está fazendo para sair é menor do que a pressão que a atmosfera faz para tentar envoltar essa água para dentro da garrafa. Então, a água fica dentro da garrafa. Só que quando ele abrir a tampinha da garrafa, o ar vai fazer a força também, ó, de fora para dentro, empurrando essa água para fora. E aí essa garrafa começa a vazar. Agora você vai deixar esse refrigerante em cima da mesa. Até que vai uma criança querer beber o refrigerante. Sim. E aí você pode abrir. Ai, ai, ai. Aí você fecha. Aí quando ela fecha, aí ela fecha, para de sair. Abre, volta a sair. Mas tem outra coisa legal que você pode fazer. Você pode escrever assim. Alguma pessoa muito chata que fica mexendo nas suas coisas, você escreve assim, não abra. E aí você escreve um monte de corante dentro, que aí fica mais divertido. E aí a pessoa vai lá, não abre. Vou abrir. Os furinhos. Então ela está empurrando a água. Então a atmosférica está agindo só no... Por que acontece? Quando a garrafa está fechada, a pressão atmosférica está agindo só nos furinhos. Então ela está empurrando a água para que ela fique dentro da garrafa. Para que ela fique dentro da garrafa. Na hora que eu abro a garrafa, a pressão atmosférica também vem por cima. E aí isso faz com que a água consiga sair pelos furinhos. Mais vídeos com esse... Show! Então, nós temos aí, né, vários experimentos aí. Não vou passar esse aqui, já passei para vocês. E agora a gente começa a falar sobre Staving. Tranquilo? Tranquilo até aí? Tranquilo? Tranquilo? De boaça, né? Boaça. Boaça. Tem algumas perguntas? Alguma curiosidade? Não, né? Tá de boa. Então, galera, olha só. Então, o que Staving? Por que eu comecei pressão atmosférica? Porque eu quero falar agora de pressão hidrostática, né? Eu quero falar de pressão que os líquidos exercem. Então, alguns experimentos feitos por Staving, ele percebeu a seguinte situação, né? Que a diferença de pressões entre dois pontos de um líquido, de um fluido qualquer, em repouso, é claro, nós estamos dando hidrostática, o líquido em repouso, a gente não está estudando o líquido em movimento, que isso é hidrodinâmica, isso é matéria de nível técnico ou nível superior. Né? Então a galera estuda hidrodinâmica, nós não estudamos só hidrostática para a gente. Quando esse fluido está em equilíbrio, ou seja, ele está em repouso, a diferença de pressões entre dois pontos desse fluido é igual ao produto da densidade desse fluido vezes a aceleração multiplicado pela diferença de profundidade. Ah, professor, caramba, ficou ruim para a gente poder entender, e tem aqui esse experimento que eu mostrei para vocês. Galera, ele quer dizer o seguinte, esses dois pontos aqui, né, tanto o ponto A quanto o ponto B, né, tanto o ponto A quanto o ponto B, estão dentro de um mesmo fluido, e esse fluido está em repouso. Então, se eu quero calcular a diferença de pressão entre esses dois pontos, basta eu multiplicar a densidade, né? Claro que eu vou somar a pressão atmosférica, então pressão atmosférica, mais a densidade desse fluido qualquer, vezes a diferença, vou colocar aqui gravidade também, né? Vezes a gravidade, vezes a diferença de altura entre eles. Então, quer dizer que se eu tenho dois pontos quaisquer, então, vamos ver, qual a diferença de altura entre eles? Hzinho. Então, HA e HB menos HA vai dar Hzinho, está aqui. Gravidade e a densidade desse fluido. Eu estou colocando densidade, lembra que eu disse para vocês, alguns autores podem usar o Mi ou podem usar o D. Como eu estou usando aqui um líquido em repouso, tanto faz para a gente Mi ou D. Tá claro? A gente está utilizando. Porque para líquidos eu vou considerar que a densidade é igual à massa específica. Tá? Então, para Staving, a pressão total exercida sobre qualquer ponto dentro desse fluido vai ser igual à pressão atmosférica, que nós vamos usar
o Pascal, então eu vou usar 1 vezes 10 à quinta, transformando em sistema internacional de unidades, mais a pressão hidrostática do líquido, que é a densidade desse fluido. Eu não posso esquecer que a densidade tem que estar em quilograma por metros cúbicos, vezes a gravidade, que vai estar em metros por segundo ao quadrado, vezes a profundidade, que aqui eu vou chamar de altura, que ela tem que estar em metros. E quando eu multiplicar todo mundo aqui nessas unidades medidas, eu vou encontrar a unidade medida para a pressão hidrostática, eu vou encontrar newtons por metro quadrado, que é a mesma coisa que Pascal. Tá? Então, para trabalhar no sistema internacional de unidades, a minha pressão atmosférica tem que estar em Pascal, e essas unidades que eu vou multiplicar tem que estar naquelas respectivas unidades que eu escrevi. Quilogramas por metros cúbicos, metros por segundo ao quadrado, e a profundidade em metros. Tá claro? Galera, segundo Steven, já que Steven falou que a pressão no interior de um fluido independe da quantidade de líquido que eu tenho, então quer dizer que isso gerou para a gente algumas observações. As nossas observações fariam que, se eu tivesse um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui e um ponto aqui, vou chamar isso aqui de A, vou chamar isso aqui de B, vou chamar isso aqui de C, e vou chamar isso aqui de D, e vou chamar isso aqui de E. A gente, curiosamente, falaria assim, tá, aonde que tem uma maior pressão? Aonde que o líquido está exercendo uma pressão maior? Aí nós ficaríamos tentados a falar que no líquido C, no ponto C, eu teria uma pressão maior, porque eu tenho um volume de água maior. Mas em nenhum momento Steven relacionou o volume. Ele disse que a pressão no interior de um líquido, que é chamada de pressão hidrostática, é igual à pressão atmosférica, que para todos são iguais, mais a densidade do fluido, que é o mesmo líquido, então todos são iguais, vezes a gravidade, estão todos no mesmo local, então a gravidade é a mesma para todo mundo, vezes a profundidade. Galera, a profundidade. Cara, todos estão à mesma profundidade. Então quer dizer que, com essa conclusão, nós chegamos que a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B, que é igual à pressão no ponto C, que é igual à pressão no ponto D, que é igual à pressão no ponto E. Então, quer dizer que a pressão hidrostática, a pressão no fluido, independe da quantidade de fluido que eu tenho. Elas são dependentes exclusivamente da densidade desse fluido, da gravidade que estão submetidos e da profundidade que eles se encontram. Tá claro? Então, a quantidade de líquido independe. Se você está a 10 metros de profundidade na piscina, vamos supor que você está a 1 metro, mergulhou 1 metro numa piscina da sua casa, e você foi e mergulhou 1 metro na piscina do clube, na piscina olímpica, a pressão atmosférica é a mesma, porque você está à mesma profundidade. Independe do tamanho dessa piscina. São dependentes da densidade, da gravidade e da profundidade. Densidade, gravidade e profundidade, que aqui eu represento com a letra Hzinha. Beleza? E a partir daqui nós iríamos fazer alguns exercícios, mas vamos deixar esse exercício para a semana que vem. Então nós fechamos o capítulo 15 e agora nós só precisamos fazer o quê? Fazer exercício do capítulo 15. Na aula da semana que vem nós faremos isso e aí vocês vão fazer atividades do livro, né, as tarefas online. Mas primeiramente deixa eu fazer alguns exercícios. Então a semana que vem eu faço exercícios, tarefa de casa, né, exercícios de sala, peço para fazer o proposto e já vou entrar no capítulo 16. Galera, tenham um bom dia e até a semana que vem. Fui!